Imagine a seguinte cena: uma pequena embarcação encalha nas praias paradisíacas das Ilhas Marshall, um arquipélago perdido no meio do Pacífico que poucos conseguem localizar no mapa. À primeira vista, parece apenas mais um barco abandonado pelas ondas, mas a curiosidade de banhistas levou a uma descoberta que deixaria até o mais experiente agente da lei de queixo caído. Dentro de um compartimento oculto, pacotes impecavelmente embalados de cocaína, cada um com 1 quilo, estampados com as iniciais ANKW, um carregamento avaliado em nada menos que 80 milhões de dólares. Não é qualquer achado. Segundo The Guardian, nos últimos 20 anos, aquelas águas já foram palco de várias apreensões, mas nenhuma tão monumental quanto essa. Agora, pergunto, onde exatamente ficam as Ilhas Marshall? Esse pedacinho de terra no meio do nada, cercado por quilômetros de oceano, parece o ponto perfeito para um esquema de tráfico internacional. Os narcotraficantes poderiam estar mirando a Austrália, os Estados Unidos ou quem sabe até a Nova Zelândia, afinal, em plenos 2024, não há canto do planeta onde o comércio de drogas não chegue. Até na Islândia, um dos lugares mais remotos e pacatos do mundo, o tráfico movimenta milhões. E não para por aí, cientistas desenvolveram sensores capazes de detectar resíduos de entorpecentes nas águas residuais, uma tecnologia que, em teoria, poderia mapear os laboratórios clandestinos. Mas aqui vai a ironia: se esse sistema fosse implementado, os primeiros a serem flagrados não seriam os barões da droga, e sim os frequentadores de baladas. Imagina só, cada dose consumida nos banheiros dos clubes noturnos seria rastreada pela canalização, e adeus, vida social. Falando em criatividade duvidosa, um cidadão de Mias, nos Urais, resolveu testar a sorte e a competência dos Correios, ao receber uma encomenda vinda diretamente dos Estados Unidos. Já dá para desconfiar quando um cara comum busca um pacote internacional em uma cidadezinha do interior, não é? Pois bem, dentro da caixa, dezenas de balas coloridas, produtos derivados do tabaco e 7 ampolas de líquido para vapes, tudo embrulhado em plástico com a palavra cannabis estampada. Se os policiais tivessem dúvidas, o remetente praticamente entregou o jogo de bandeja. Resultado? Todo o conteúdo era entorpecente, e o aventureiro agora encara uma pena que pode chegar a uma década atrás das grades. O que passa pela cabeça de quem acha que pode trazer drogas pelo correio sem ser pego? Será que esses traficantes amadores acreditam piamente na sorte ou simplesmente subestimam a inteligência alheia? Enquanto isso, em Moscou, um homem foi detido após encontrar um embrulho suspeito a caminho do trabalho. Curioso, abriu o pacote e surpresa. Deu de cara com heroína. Em vez de denunciar ou descartar, o gênio decidiu levar o achado para casa e consumir. Quando questionado pela polícia sobre a intenção de vender a droga, o rapaz respondeu com a lógica imbatível de quem já está sob efeito: por que eu venderia se posso usar? É assustador como a dependência química anula até o instinto de autopreservação. Mas não se engane, por trás dessa aparente irracionalidade, há uma lógica perversa. Para um viciado, a prioridade não é o dinheiro, é a próxima dose e qualquer desculpa serve para justificar o injustificável. Agora, prepare-se para um caso de cinismo burocrático. Em Nizhny Novgorod, funcionários públicos decidiram embelezar uma praça ao lado de uma igreja ortodoxa com uma bela árvore de Natal. Até aqui, tudo bem, não fosse o pequeno detalhe de que a árvore foi roubada. Sim, você leu certo. Os servidores aguardaram a dona do terreno, Valentina Zamotaeva, sair para trabalhar, invadiram sua propriedade, derrubaram um pinheiro de 45 anos e o plantaram como enfeite natalino. Quando a mulher descobriu e exigiu explicações, a resposta foi de tirar o fôlego: você mesma pediu para cortarmos a árvore. Alegaram, apresentando um suposto documento assinado por ela. Só que não, o papel era falso, e a denunciante que teria solicitado a remoção? Morta há 1 ano. É o tipo de história que faz a gente questionar se estamos vivendo em uma república bananeira ou em um episódio de Black Mirror. Mas se você achou isso absurdo, espere até conhecer o vice-governador de Ryazan, Igor Grekov. Durante um incêndio, enquanto bombeiros e civis arriscavam a vida para salvar vítimas, o herói posou para as câmeras, recebendo os sobreviventes com um abraço teatral, como se fosse o grande salvador. A farsa só foi descoberta quando as próprias vítimas revelaram a verdade em uma transmissão ao vivo. Grekov nem sequer se aproximou das chamas. Pior, agora ele é cotado para receber o título de herói da Rússia. A propaganda é tão descarada que chega a doer. E como se não bastasse,
as licitações públicas viraram terreno fértil para esquemas no mínimo criativos. Em um edital para poda de árvores, uma mensagem oculta dizia: não se meta nessa licitação, deixe os manos trabalharem. Para ler, era preciso selecionar o texto e mudar a cor da fonte. Não é a primeira vez que isso acontece. Advogados já denunciaram que grupos criminosos marcam suas empresas em editais com códigos secretos, garantindo que só eles levem o contrato. A corrupção não tem limites e, pelo jeito, nem vergonha. Para fechar com chave de ouro, um chefe de polícia em Sevastopol decidiu que a melhor forma de ganhar respeito é transformar a delegacia em uma fortaleza. Seu plano? Cercar o prédio com arame farpado e gás lacrimogênio. A justificativa? A população não nos teme, precisamos mudar isso. Só que a lógica é inversa, meu caro, quando você se tranca atrás de barricadas, não é sinal de autoridade, é de medo. Se querem que os cidadãos tremam, por que não isolar a polícia do resto da cidade? Afinal, quem precisa de proteção são eles, não o povo. Enquanto o mundo gira nessas histórias de corrupção, descaso e absurdo, a maioria de nós já está mergulhada nos preparativos de fim de ano, uns procurando restaurantes para a ceia, outros se aventurando na cozinha com pratos que só aparecem uma vez por ano. Mas, entre uma garfada de Olivier e um gole de champanhe, vale a pena refletir: será que, em 2025, a loucura vai diminuir ou só vamos nos acostumando com ela? Enquanto você se prepara para celebrar com aquelas receitas tradicionais que só aparecem uma vez por ano, os patês cremosos, os queijos importados, as ostras frescas e os doces que derretem na boca, nós resolvemos tornar sua vida mais fácil. Porque, entre uma crise política e outra, entre escândalos cósmicos e decisões absurdas, o que você realmente merece é um Natal sem estresse. Por isso, selecionamos uma coleção exclusiva com tudo o que você vê aqui, delícias que transformam qualquer ceia em um banquete de alto nível. E o melhor: tudo está disponível no site ou na loja mais próxima, prático, rápido e, acima de tudo, com a qualidade que você conhece e confia. Clique no link da descrição, dê uma olhada na nossa seleção e deixe que a gente cuide do resto. Afinal, se o mundo está virando de cabeça para baixo, pelo menos a sua mesa pode estar impecável. Mas, enquanto você saboreia cada detalhe do seu cardápio de fim de ano, lá em cima, literalmente, as coisas continuam desmoronando. A Estação Espacial Internacional, nosso orgulho tecnológico flutuante, está perdendo ar. E não por causa de um meteoro ou de um defeito de fabricação, não. Desta vez, a culpa é da fadiga do material, segundo a Roscosmos. Ou, se preferir a versão mais pitoresca, de um robô chamado Fedor, que, segundo o especialista Alexander Koklov, pode ter sido o responsável pelas rachaduras. Sim, aquele Fedor, o mesmo que já nos fez duvidar da inteligência artificial e agora nos faz questionar se confiar em máquinas é mesmo uma boa ideia. Mas, no fundo, a gente já desconfiava desse metaleiro desde o início, não é mesmo? Afinal, quem nunca viu um robô e pensou: esse aí vai nos trair? E se você achava que as notícias não poderiam ficar mais surrealistas, a Rússia decidiu nos provar o contrário. A Pota Rossi, sim, os mesmos gênios que já tentaram uniformizar seus funcionários com um visual suspeitamente familiar, agora querem registrar a marca Uma Nação, um correio. Soa conhecido? Não à toa. Jornalistas já notaram a semelhança assustadora com o lema nazista em Vol, em Reich, em Führer. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja só mais um capítulo na saga de como a burocracia russa adora brincar com fogo. Como disse certa vez o escritor Sergei Minaev, Hitler começou a Segunda Guerra em 1º de setembro. E você, o que fez para não ir à escola? Uma provocação que, infelizmente, parece cada vez mais atual. Falando em absurdo, na região de Samara, trabalhadores foram convocados para arrancar ervas daninhas em dezembro. Sim, você leu certo. Com neve no chão e termômetros marcando menos 25 graus Celsius, alguém achou uma ótima ideia mandar uma equipe para capinar. A justificativa? Para evitar que ratos comam as macieiras. Sim, porque, claramente, ratos em pleno inverno, sob uma camada de neve, estão desesperados por um buffet de ervas congeladas. Um dos trabalhadores, ganhando míseros 500 rublos, sugeriu que o real motivo era a incompetência da administração, que simplesmente esqueceu de fazer o serviço na época certa. Mas por que admitir um erro quando você pode inventar uma história sobre roedores famintos? Afinal, na Rússia, a criatividade burocrática não tem limites.
E se você ainda acha que o país não supera seus próprios clichês, eis que um pai em Rostov-do-Don decide roubar um ursinho de pelúcia de uma máquina de brinquedos para o filho. O vídeo é tão russo que dói. O homem coloca a criança no chão, arromba o aparelho com um soco digno de um lutador de rua e sai correndo com o prêmio, enquanto o pequeno, assustado, tenta acompanhá-lo. É o retrato perfeito da paternidade à moda eslava. Se não pode comprar, rouba, mas pelo menos faz pelo seu filho. E quem somos nós para julgar? Em um país onde as prioridades são tão flexíveis, um ursinho roubado pode ser o único presente que muitas crianças ganharão este ano. Mas se você pensava que o Natal traria um pouco de paz, Sevastopol veio para desiludir. Lá, uma árvore de Natal foi instalada em uma vaga para deficientes, como se decorar um espaço reservado para quem já enfrenta dificuldades fosse uma grande ideia. Ah, mas a árvore embeleza o lugar, diriam os responsáveis. Sim, assim como um poste de luz feito de porolon, sim, espuma, em Surguta embeleza a cidade. Segundo a prefeitura, a estrutura é segura e aprovada, mas qualquer um que já viu um foco de incêndio sabe que plástico e eletricidade não são a combinação mais confiável. Talvez os ratos de Samara devessem migrar para lá, pelo menos teriam algo quente para roer. E, como se não bastasse, a Igreja Ortodoxa nos presenteia com mais um caso de exorcismo à russa. Um monge, ex-condenado por roubo, foi contratado por um executivo da Rospirtprom, sim, a empresa que controla o álcool no país, para expulsar demônios da filha de 12 anos. O resultado? A menina, em pânico, tentou subornar um especialista com 20.000 rublos, dinheiro que o padre jogou no chão antes de, segundo testemunhas, bater na criança com um crucifixo. O plano era interná-la em um convento, mas a polícia interceptou o grupo depois que a mãe da garota denunciou o sequestro. Moral da história: na Rússia, até os demônios têm preço. E, aparentemente, 20.000 rublos não são suficientes para comprá-los. Enquanto isso, em São Petersburgo, uma tonelada de cabo secreto, sim, aquele usado em sistemas militares, foi roubada. Valor? 400.000 rublos. E o melhor, não foram inimigos estrangeiros ou os responsáveis, mas sim cidadãos russos comuns. Afinal, se o governo não consegue proteger nem um avião do dia do juízo, o que esperar de um mero carretel de fios? Mas não se preocupe, como disse um usuário anônimo na internet, se fosse um americano, já seria traição. Mas como é russo, é só reciclagem. E assim, entre farsas e tragédias, o ano se encerra como começou, com a sensação de que a realidade supera qualquer ficção. Mas, enquanto o mundo lá fora parece cada vez mais um circo, pelo menos você pode contar com uma ceia decente. Porque, no fim das contas, se não podemos confiar nos robôs, nos padres, nos políticos ou nos fonaris de porolon, que ao menos possamos confiar no foie gras e no champanhe. Nas Dorovii. E que 2025 nos poupe. Ou, pelo menos, nos divirta. E então, como se o universo tivesse ouvido nossas preces por um final de ano ainda mais absurdo, a Rússia, sempre generosa em nos lembrar que a realidade é a melhor sátira, presenteou o mundo com um remix de tragédias e comédias que fariam até Gogol coçar a cabeça. Começamos com um clássico, um BMW de fabricação ocidental, desses que custam mais que a aposentadoria de 3 gerações, decidiu que sua missão na Terra era se fundir com uma pecha, não qualquer forno, mas aquele que, por algum design divino, ou diabólico, estava sendo transportado de uma entrada a outra do circo de Moscou. O motorista, é claro, saiu ileso, porque Deus, ou o destino, ou vodka no sangue, tem um senso de humor perverso. Afinal, que melhor metáfora para 2024 do que um carro de luxo se espatifando contra um símbolo de calor doméstico? Uma fábula russa moderna, onde a moral da história é: se a vida te dá limões, atire-os contra o Mercedes. Mas não para por aí. Enquanto em Petersburgo uma empresa de fachada, literalmente, a placa serviço na porta esconde um cenário pós-apocalíptico de tijolos desabando como em um set de Harry Potter dirigido por Tarkovsky, nos lembra que confiar em portas fechadas é como confiar em um urso polar bêbado com um passaporte falso, você sabe que vai dar errado, mas abre mesmo assim. E o que encontramos? O equivalente arquitetônico de um meme vivo, uma parede de tijolos com janelas fantasma, instaladas por trabalhadores que ou eram daltonicos, ou estavam em um desafio de TikTok. Quem constrói a pior parede da Rússia ganha um shot de Samogon. A versão oficial? Ah, deve ter sido um erro de projeto. A versão real?
A Rússia é um país onde até as paredes têm personalidade múltipla, hoje elas te sustentam, amanhã te traem com um buraco no lugar errado. E falando em traição, nada como a pureza de um governante regional tentando decifrar o enigma das janelas fantasma em seu Instagram, como se fosse um código da Illuminati escrito por um pedreiro bêbado. Talvez seja arte contemporânea, especula o povo. Ou um teste de Rorschach para urbanistas, sugerem os céticos. Mas a verdade, meus caros, é que a Rússia não precisa de deepfakes quando tem Deep Stupidity, uma nação onde até os cegos enxergam mais que os burocratas. E enquanto o país debate se as janelas são um símbolo do caos ou apenas um aviso de que ninguém deveria confiar em contratos de construção, uma idosa em Petersburgo nos lembra que o vírus não é a única coisa que afeta o cérebro. Ela, em um surto de criatividade pós-pandêmica, tenta sequestrar um banco de praça para levar no ônibus. Para quê? Para sentar em casa? Para revender no Avito como a vintage? Ou será que, depois de 2 anos de isolamento, ela simplesmente quis dar um passeio com um móvel que não reclama? O mundo pode nunca saber. Mas uma coisa é certa, se a Rússia fosse um reality show, esse seria o episódio em que a produção grita "Ankut" e manda todo mundo para a terapia. E como não poderia faltar, o glamour russo faz sua entrada triunfal. Um anúncio no estilo a OLX Deluxe oferece um caixão seminovo, usado por um avô que, pasmem, sobreviveu à experiência. Em ótimo estado, sem odores, sem arranhões, o falecido era higiênico, garante o vendedor, como se estivesse descrevendo um iPhone recondicionado. E o melhor, o avô está disponível para depoimento sobre a qualidade do produto. Se isso não é marketing de guincho, então o que é? A Rússia, meus amigos, é o único lugar onde até a morte tem resenha no Google. Mas não se preocupem, a cultura não morreu. Eugênio Onegin está sendo traduzido para o Bombar, um idioma inventado por uma criança de Mali que, após se apaixonar pela obra de Pushkin, decidiu que o mundo precisava de mais caos linguístico. Imaginem, Yavaz Lyubian soando como um encanto de Harry Potter depois de 3 doses de absinto. É poético. É surreal. É exatamente o tipo de coisa que 2024 merece. E enquanto a elite cultural se delicia com essa tour de force literária, a elite esportiva nos brinda com mais um capítulo de Como Viver Bem depois de um escândalo. Alexandre Kokorin, o bad boy do futebol russo, decide repassar sua frota de carros de luxo para a mamãe, incluindo uma Vaz 2107 com placa Tóquio 009, porque nada diz eu sou um playboy arrependido como um Lada com pretensões de Fast e Furious. Mas quem somos nós para julgar? Afinal, depois de pagar por uma briga em um café com notas de 5.000 rublos, o homem merece andar com placas que pareçam um código de missão da KGB. E assim, entre caixões reciclados, janelas fantasmas e poesias em línguas inventadas, chegamos ao gran finale, o fechamento do Dom 2, o Big Brother russo que gerou mais divórcios que a própria vida real. Uma era acabou, choram os fãs. Foi só uma pausa para a reformulação, mente a produção. Mas todos sabemos a verdade, o Dom 2 não morreu, ele apenas se fundiu com a realidade. Agora, em vez de participantes, teremos nós mesmos, trancafiados em nossas casas, filmando nossos próprios dramas enquanto o país desaba em slow motion. E se você acha que isso é exagero, lembre-se, em algum lugar da Turquia, uma mulher mordeu o marido para infectá-lo de Covid porque achou que ele estava falando com a amante. Soiler, era a irmã. Mas quem, em sã consciência, ligaria para a irmã às 3 da manhã? Então aqui está, 2024 nos ensinou que a loucura não é um estado, é um espectro. E a Rússia, como sempre, é a artista principal desse espetáculo. Que 2025 nos traga, no mínimo, um plot twist decente. Ou, na falta disso, mais vodka. Nas Dorovii. Porque, no fim das contas, é tudo que nos resta. E então temos o suéter mágico com renas daquele que, quando você veste, as renas não são apenas desenhos fofos pastando na neve, não. Elas olham para você. Não como quem admira, mas como quem julga. Como se, em vez de comer capim debaixo da neve, estivessem mastigando seus sonhos, suas escolhas de vida e, principalmente, seu gosto duvidoso por tricô com motivos natalinos. E não são renas quaisquer, são camponeses alérgicos em forma de cervídeo, coçando-se contra a lã sintética enquanto sussurram em coro, Vitor, onde estão os 300 rublos que você me deve? Mas não, o verdadeiro absurdo não está no suéter, está no fato de que ninguém com um mínimo de dignidade, ou um emprego estável, usaria. Exceto, é claro, pela sua tia-avó,
professora aposentada do primeiro ano, que jura que ele é artesanal, feito com amor pelas mãos de uma babusca de Pskov. Mentira! Foi comprado em um brechó de Vladivostok, entre um estoque de meias furadas e uma caixa de Samogon de 2008. E mesmo assim, ela o veste com orgulho no jantar de Natal, enquanto você, hipocritamente, tira uma foto para o Stories com a legenda Vibes de inverno floco de neve faíscas, sabendo que aquela coisa deveria ser queimada em uma fogueira purificadora. Agora, a notícia da semana ou melhor, o desastre artístico que nos une como nação vem de Voronezh. Lá, em comemoração aos 250 anos do vilarejo que virou cidade, parabéns, vocês sobreviveram a guerras, fome e a Putin, resolveram erguer uma estátua para Leonuska, a lendária fundadora do lugar. Segundo a história, ela escolheu aquele pedaço de terra para viver em paz, até que o vilão Kudiar apareceu, a torturou por dias, cortando-a em pedaços, dizem as versões mais hardcore do folclore, e a matou. Um final trágico, digno de uma novela mexicana mas que, claro, merecia ser imortalizado em bronze. E então chegamos ao grande dia, a cerimônia de inauguração. Trombetas soam, crianças do coral local cantam algo sobre a pátria, o prefeito sorri como quem acabou de assinar um contrato com o diabo, e, tchan 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 revelam a estátua. E lá está ela, a Leonuska. Não uma heroína serena, não uma mártir com aura de santidade, não. Uma criatura com olhos esbugalhados como se tivesse acabado de ver o salário mínimo de 2024, dedos retorcidos como galhos secos de uma árvore amaldiçoada, e uma expressão que grita, eu sou todos os seus pesadelos, Rússia. O povo, é claro, perdeu a compostura. Uns riram, até chorar. Outros choraram, até rir. Alguns juraram que eram Deepfake do Slenderman. E os mais velhos apenas balançaram a cabeça e murmuraram, da próxima vez, contratem um escultor que não beba Samogon antes do almoço. O prefeito, em sua infinita sabedoria burocrática, declarou que vão considerar a opinião dos cidadãos ou o que, em tradução livre, significa, vamos esperar até todo mundo esquecer, ou então jogar a estátua no rio à noite. Afinal, 2 escândalos em um ano. O primeiro foi quando pintaram o rosto de Lenin de rosa em Ekaterimburgo, já são demais para um país que prefere fingir que a arte pública é sempre uma homenagem e nunca um crime contra a estética. E assim, meus caros 341 mil companheiros de desespero, em breve 350 mil, porque miséria adora companhia, encerramos mais um capítulo de A Rússia que nenhum terapia-grupo conseguiria salvar. Faltam poucas semanas para o ano novo, e meu consolo para vocês é este: se 2024 nos deu suéteres possessivos e estátuas que parecem vítimas de experimentos soviéticos, 2025 só pode ser melhor. Ou pior. Provavelmente pior. Mas enquanto isso não acontece, durmam com a imagem de Alyonouska assombrando seus sonhos porque, no fundo, ela é nós. Ela é a Rússia, torturada, deformada pela história, mas ainda de pé, olhando fixamente para o nada como quem pergunta, por que diabos eu ainda estou aqui? Que Deus, ou quem quer que esteja no comando desse circo, os abençoe. E se não der, sempre há vodka. Nas Dorovii. Taça de vinho.